Eu vou começar, que daí a gente vai adiantando, porque eu não sei que horas que o pessoal vai chegando, mas daí eles vão chegando. Tudo bem. Mas então, só para registrar aqui, a gente está no nosso terceiro encontro. A gente já fez a leitura da introdução e agora a gente está terminando o primeiro capítulo. E aí, nos encontros passados, acho que é legal, assim, ressaltar alguns pontos importantes, pelo menos assim, que eu identifico, que dá pra gente pensar isso um pouquinho mais e trazer de novo para discussão. Em relação a... Primeiro, que eu acho muito genial, é o fato dela, já de imediato, dizer que a criatividade que ela vai discutir não é algo oposto à razão, pelo contrário, é um item central da razão. E aí, outra questão que eu acho interessante é porque ela apresenta no início uma contextualização, e essa contextualização ela vai nos mostrar como que é carente ainda de uma discussão filosófica, então ela praticamente clama de que é necessário discutir o tema da criação e criatividade sobre o viés da filosofia. E aí ela apresenta o Peirce como um filósofo que se faz possível pensar isso, embora na época dele não existisse ainda essa discussão da criatividade enquanto termo criatividade, que foi realizado posterior ao tempo dele pela psicologia, mas ele tem todo um pensamento que tem como preocupação entender como é possível a formação do conhecimento. Não só a formação, mas o crescimento do conhecimento. E aí, como ela tem essa visão ampliada da criação, a gente pode, então, entender essa criação na própria construção desse conhecimento. E aí, isso cabe, então, para qualquer área. Não é só a criação e criatividade na arte, mas é a criação e criatividade também nas ciências. E em toda a área que se faz possível produção de conhecimento. E o próprio livro, ela aborda isso de uma forma geral, mas depois ela tem um outro livro sobre a estética, que ela vai falar sobre o campo da arte. E tem outros autores que faz esse diálogo do Peirce com o campo da arte, que é o Ivo Ibri, o Colapietro, a própria Cecília Salles no Brasil também. E aí, seguindo, ela apresenta essa biografia, né, do Peirce. E essa biografia, ela mostra por que ela considera ele uma pessoa, uma figura criativa. E aí ela vai falar de alguns elementos que eu acho muito importante a gente retomar, que é entender o ser humano como um signo. E aí, uma vez que a gente entende o ser como um signo, a gente entende então que ele está em processo, né? Que ele é algo dinâmico, algo em ação, não é algo fechado, mas algo que gera, que produz significados e também desenvolve processos de significação. E que por si não é isolado, né? Ele é dependente, então, de um outro. E aí, dentro da filosofia do Peirce, essa relação semiótica, ela se dá a partir de 3 elementos, que se constitui do elemento em si mesmo, o outro e o terceiro, que faz a mediação entre esse primeiro e o segundo. E aí ela vai levantar alguns conceitos que ela, com certeza, ela vai abordar isso mais para frente. Então, estava comentando que ela está fazendo esse percurso espiralado, né? Ela está apresentando alguns conceitos que eu acho muito legal para quem nunca leu o Peirce. E aí depois ela vai chegar nessa teoria sobre esses 2 olhares que ela está sugerindo, que é um pela teoria da investigação e o outro pela teoria da cosmologia. Então, aqui no início ela fala sobre a questão do signo, a questão, então, que é um sistema aberto, a importância do tempo, a questão da continuidade em relação ao crescimento, e ela até retoma a questão do signo e o processo de semiose, e aí a espontaneidade.
E é isso que é interessante, que daí eu finalizei essa parte para a gente iniciar o dia de hoje, que é esse outro ponto, que é a questão dos hábitos. E aqui que é um contraponto, né? É como se muitos processos de criação, discussões sobre o processo de criação, está muito preocupado com essa formação dos hábitos, que é esse conceito em si mesmo, e desconsidera um pouco esses outros elementos que ela discute. Então, ela apresenta, por último, dentro desses conceitos gerais, como que o ser humano também ele é constituído por hábitos. E aí, por fim, essa questão do pragmatismo do Peirce. Você da turma da Michelle, vocês não tiveram, né, essa discussão do Peirce e o pragmatismo? Não. Eu lembro, acho que quando a gente teve semiótica foi passado bem por cima, assim, não se aprofundou muito em nenhum autor, sabe? Sim. Eu lembro bastante do Barthes, que foi discutido em sala de aula, mas não. Sim, certo. Aqui ela faz uma síntese muito rápida sobre a questão dos hábitos, mas esse termo e a questão do pragmatismo é muito importante para o Peirce, principalmente porque ele acredita assim que o universo, embora ele tenha princípios do acaso, da liberdade e do espontâneo, que é tudo aquilo que você não tem controle, que você não consegue mensurar, e muitas vezes, como o Ivo Ibre fala, nem dar nomes, né? Porque o Peirce fala como se fossem nuvens que você não consegue pegar. O universo tem uma tendência, conforme o Peirce fala, a ter essa continuidade do crescimento, mas esse crescimento ele vai em direção ao que ele fala que é a generalidade. O que é generalidade? É quando você consegue dar nomes, é quando você consegue classificar, é algo que está tão compreendido que você consegue, inclusive, sistematizar. O conhecimento é uma generalidade, né? A gente só consegue produzir, por exemplo, um artigo científico depois que você desenvolve o processo de aprendizagem, sistematização, e aquilo ali se consolida para você mesmo em algo tão geral que você consegue elaborar um texto sistematizando aquilo. Então ele considera que o universo ele caminha para essa generalidade. Só que se o universo somente fosse um percurso que visa generalidade, a gente alcançaria a compreensão total do mundo, né? Então, se tudo fosse só em direção a um caminho de compreensão, de inteligibilidade e de regular, chegaria um momento que tudo seria regular e seria um contínuo de regularidades que não teria mais novidade. Então, por isso que tem esse outro princípio, que é o princípio do acaso, do espontâneo, que vai criar uma descontinuidade nesse regular, causando na mente um desconcerto. Vamos para um exemplo prático, né? Sair do abstrato. Aqui ela não cita, mas vamos pensar assim no nosso cotidiano. Imagina, por exemplo, você hoje está iniciando esse grupo, né? Então você, de uma certa maneira, está numa zona de um desconforto, porque você não sabe o quanto você pode prever do que vai acontecer. Embora você já tenha assistido alguns vídeos, mas você está numa expectativa de que você não tem o que mensurar para você se sentir confortável em dizer, eu sei o que vai acontecer nesse próximo momento. Essa zona de desconforto que você tem faz com que sua atenção ela fica um pouco atenta, né? Que você fica atento aos elementos que estão à sua disposição, até o momento que você aprende como funciona, e uma vez que você aprende, você cai no conforto, e aí você sabe até prever mais ou menos como que vai acontecer. Um exemplo mais cotidiano ainda, quando a gente muda de bairro, muda de casa. Então, quando a gente vai para uma nova casa, a gente ainda não sabe, por exemplo,
qual padaria que é próxima, a gente não sabe qual o supermercado, a gente não sabe nem às vezes qual o percurso da rua que é o mais adequado, o mais rápido, e qual que que não facilita. E aí, a primeira vez que a gente vai fazer esse percurso, a gente começa a criar referências, né? A gente começa a ver, aqui tem essa padaria, aqui tem a outra, aqui tem aquela rua. Aqui essa rua ela é contramão, aqui nesse horário começa a ter um horário de pico, difícil de caminhar. E quanto mais você faz esse percurso, quanto mais tempo você permanece desenvolvendo essa investigação de como funciona esse seu bairro, chega um momento que é automático. Você sai da sua casa, você nem pensa mais. Quando você vê, você já está ali na padaria, sentado, tomando seu café, e você nem lembra como foi esse percurso. Então, esse processo de alcançar esse momento de tranquilidade, de que você não presta mais atenção, é esse princípio da generalidade. Então, o tempo todo a gente está desenvolvendo a busca por essa inteligibilidade. Só que é a mudança de bairro, de cidade, que quebra os seus hábitos antigos, que te gera a atenção, esse despertar. Aí, por que isso nos é importante no processo de criação? Pensa que o que é mais hábito na criação? Por exemplo, você que trabalha com audiovisual. Aquilo que você faz tão automático que você nem presta mais atenção. Desde, por exemplo, uma câmera que você tem há muito tempo, que você sabe já manuseá-la, uma técnica que você desenvolveu também desde o primeiro momento que você sentiu interesse em trabalhar com audiovisual. Então, esse aperfeiçoamento técnico, que cada vez mais vai para um campo da inteligibilidade, do domínio, do seu controle sobre aquela matéria, é os hábitos que formam o processo de criação de um artista. Então, no caso seu é o audiovisual, mas por um pintor de aquarela, esse dia a dia dele, de ele saber, por exemplo, inclusive o comportamento da matéria. E aí vai, como a gente está no mundo da industrialização, é uma marca que funciona melhor que a outra, um pincel que é mais adequado, um papel que tem uma gramatura específica. Mas para ele alcançar essa inteligibilidade desse fazer, foi um percurso longo. Só que é um percurso também que não tem fim. Você pode continuar se aperfeiçoando. Só que para você se aperfeiçoar mais, chega um momento que você precisa do quê? De uns desafios. E os desafios são aqueles momentos que quebram os seus hábitos. Então, geralmente, você está acostumado com uma determinada câmera, e aí você sempre sente necessidade de uma determinada lente, aí você adquire aquela lente. Aí o que você vai fazer no primeiro momento com contato com aquele equipamento? Você vai explorar. E você vai explorar igual quando você explorou seu bairro, quando você mudou a primeira vez. Você vai ficar atento. Você vai ficar atento ao comportamento daquela lente. E você vai perceber as sutilezas, o que funciona, o que não funciona. E esse estado da mente, que está extremamente aquecido, é o que vai dar esse crescimento do seu processo de conhecimento sobre aquele fazer. Aqui a gente está falando de trocas de técnicas, aquisição de equipamentos, mas isso pode acontecer no momento, por exemplo, que não estava previsto. Porque a técnica, ela te dá o conforto porque você consegue prever, né? Você sabe que em um determinado horário você precisa de um determinado equipamento porque você já sabe que ele se comporta desse jeito. Mas tem alguns momentos que acontece o acaso. O acaso é quando você, independente se você tem domínio ou não da matéria, alguma coisa fora desse domínio aconteceu e você precisa dar-se o jeito. Por exemplo, lá na residência artística, né, colocou o equipamento numa tomada e queimou a luz.
E agora? Você precisa dar um jeito. Como que você vai resolver? Então, como que vai resolver esse problema da luz? Como que você vai abraçar esse erro para continuar o processo? Porque não tem como você dizer, gente, espera aí 1 hora que a gente vai lá comprar a lâmpada e já volta. Oi, Michele, tudo bem? Que foto bonita da Michele. Pois é. Tá entrando. Mas você estava falando também ligado ao pragmatismo também dele, né? Exato. Principalmente a parte técnica ali, porque esse domínio técnico é o que dá a segurança para qualquer coisa, na verdade, né? Até, digamos, para fazer uma prova de matemática, se você ter dominado aquele cálculo, tipo, quanto mais você praticou ele, mais você vai conseguir compreender como funciona, né? Então você vai conseguir executar isso. E dentro da arte também, tipo, o domínio da câmera, o domínio de uma tinta, a técnica de usar um pincel diferente, sabe? Tudo isso acho que vai gerando essa segurança para a gente conseguir trabalhar. Essas questões do acaso. Só deixa a Michelle chegar ali. Olá, bom dia. Eu achei que tava falando com vocês, mas aí fica tudo mudo. Eu não sei mexer nesses negócios de chamada. O Lu também tá entrando agora. Tá. Tá se organizando. A gente começou porque... por causa do tempo. E aí eu para avançar mesmo, assim. Sim, Por isso que não esperamos. A gente tá conversando, então, sobre o terceiro item do capítulo 1, na parte que ela tá falando dos hábitos. E aí eu trouxe, na verdade, uma simplificação do que é essa discussão, na tentativa de trazer essa discussão para o nosso dia a dia, e pensando também que, como vocês não têm a leitura do Peirce, talvez discutir assim, nessa simplificação, possa ser mais produtivo para nós, do que ficar... Oi, Luan, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Olha, eu acho que você tá entendido. Agora eu acho que um de vocês tem que desligar o... Vocês estão no mesmo ambiente, né? Entendi. Tem Porque que desligar o microfone? Porque senão dá eco. Razão. Porque daí o som dele sai no microfone dele e no seu microfone. Olha lá, a Michelle abriu... Clicou no... Levantou a mão. Ai, gente. Nós estávamos conversando sobre os hábitos. E o que é esse entendimento de hábitos para o Peirce. E aí eu estava falando assim, como que tudo que a gente discutiu até agora diz respeito muito mais a essa do primeiro e o segundo, né? Como se ela falou do primeiro, que é o espontâneo, a total liberdade. Aí o segundo, que é aquela nossa discussão sobre alteridade, que é o momento onde você se reconhece por meio do outro, porque se não tivesse o outro, você tá na sua total confiança, né? Você precisa de um outro, de uma realidade para mostrar que você tem uma certa limitação. Enfim, que sua imaginação ela é pura possibilidade, mas quando ela vai para a realidade, ela tem essa resistência do outro. E diz que isso que é a verdadeira diferenciação entre uma pessoa sã, é aquela que reconhece o outro e aí ela faz a mediação do que ela está se propondo, então ela faz um ajuste. E a pessoa que não é sã é aquela que permanece na sua imaginação, né? Mesmo que o outro está mostrando que aquilo ali não é concreto, que aquilo ali não é existente, ela permanece dizendo sim, é existente. E o outro considerando que não é só o outro pessoa, mas o outro coisa, o outro fato, qualquer coisa que não é você no mundo. E agora a autora ela está falando desse terceiro. O terceiro é a lei, é a questão da generalização. É quando você
que era pura possibilidade, encontra uma alteridade, faz esses ajustes, essa mediação, e aí você alcança a inteligibilidade. Aí eu estava exemplificando o hábito, comparando com as técnicas no processo de criação. Eu acho que é um exemplo bom para dizer. Primeiro eu falei dos hábitos no nosso cotidiano. Como que nossa vida, tudo aquilo que é automático, né? Tudo aquilo que a gente faz com a mente não atenta, é um conjunto de ações que a gente fez de tantas vezes, tantas formas, que nem precisa mais da nossa atenção. Exemplifiquei quando a gente mora num bairro onde você conhece toda a sua rotina, tudo que está no entorno, e o deslocamento do seu corpo nesse bairro é tão natural que você nem percebe o percurso da sua casa à padaria. Só que quando você muda de bairro, esse percurso da sua casa à padaria, muitas vezes é realmente muito atento, porque você fica ali, onde será que é, para onde eu estou indo? E quanto mais vezes você faz isso, mais você desenvolve a compreensão de como é o funcionamento disso. Aí, na arte, simplificando, seria a técnica. Uma comparação que eu gosto de fazer, que eu fiquei pensando sobre aquela discussão da diferença entre o artista e o cientista, me parece assim que o cientista, esse princípio, essa tendência à generalização, é o objetivo dele na intenção de tornar as coisas inteligíveis. Vamos comparar com a diferença entre arte e design. Que o design ele é mais próximo do cientista porque ele busca mecanismos para antecipar a ação de um indivíduo diante daquilo que ele cria. Então, um designer de cadeiras, ele pesquisa como que será feito o uso dessa cadeira, por qual pessoa, qual contexto, para criar esse projeto. E na hora que ele cria esse projeto, ele está antecipando os hábitos desse público-alvo. Então, ele vai criar uma cadeira para um boteco, uma cadeira para praia, uma cadeira para estudo. E cada uma tem uma particularidade. Então, uma vez que ele sabe como é o hábito do sentar nesse contexto, ele antecipa o seu fazer criativo para que esse hábito seja efetivado. E aí a eficiência do trabalho dele realmente é se a pessoa usou e está adquirindo um bom resultado naquele uso. Então, para ele, alcançar um processo de criação que atinja um hábito e que resulte em eficaz, deu certo a construção desse uso no hábito desse público, é algo que lhe interessa. Agora, para o artista, eu acho que o que interessa para ele não é a formação do hábito, mas o contrário, é romper o hábito. Então, enquanto o design está preocupado com trazer conforto, o artista está preocupado em trazer o desconforto, porque ele quer fazer com que a pessoa saia do hábito para prestar atenção na proposta que ele está se colocando. Mas é claro que no fazer artístico dele, ele também se beneficia dos hábitos, né? Ele se beneficia da qualidade técnica, ele se beneficia do fazer sistematizado, aprendido. Mas ainda assim ele está em constante desafio, né? Uma prova disso é a Michelle aí, ó, que explora diferentes técnicas e mesmo quando ela alcança uma satisfação diante de uma técnica, ela já está se jogando para um outro desconforto, uma outra tentativa de entender essa tendência à aquisição dos hábitos. E há de infinito, por isso que vai expandindo diferentes possibilidades. Não sei se vocês querem falar alguma coisa em relação a isso. Vocês chegaram a ler o texto? A Michelle está sem microfone. Não, pode falar o Alisson ali que tava com a mão levantada.
Eu fui começar a falar, daí falaram no meu lugar, tô brincando. Então, sobre essa questão do cientista também, eu acho interessante, né? A gente até discutiu aquele dia lá na casa da Mia do Luan, né? Como que a arte também ela pode caminhar junto com a ciência, né? Que nem a gente falando de material, assim, né? Que nem o artista plástico, o pintor clássico, ele usava tinta a óleo, né? Hoje a gente tem essa tinta industrializada, né? Ela passa por um processo industrial, ela é feita, tá na loja, a gente compra e usa, né? Antigamente houve essa necessidade do próprio artista fazer a tinta, né? Eles iam atrás de material, de insumo, e eles mesmos faziam todo o processo químico para poder ter aquele pigmento específico para a pintura deles também. Então, acho que em muitos momentos a ciência, o cientista e o artista, eles caminharam juntos, sabe? Sim. Tem essa visão, tipo... Isso também parte da ideia da criação deles também, porque eu não lembro qual tinta, se não me engano era o vermelho, que era uma tinta muito difícil de fazer até uma época. E ela era usada tipo, em pouquíssimos... Não era o vermelho, mas era um tom de cor que era usado em pouquíssimos momentos, né, em alguma época da história, justamente porque os insumos para fazer essa tinta eram raros. Então eles colocavam essa tinta normalmente em alguma obra para representar alguém de muito valor, tipo um rei, um papa, algo assim. Uhum. Entendeu? Justamente por essa dificuldade. Então, conforme o tempo foi passando, foi se criando também, né? Acho que os próprios artistas eles foram desenvolvendo formas de chegar a essas pigmentações, né? Talvez trabalhando até com a mistura de cores para poder criar aquilo, né? Poder chegar ao objetivo deles. Então, acho que também tem essa racionalização dentro do processo criativo, né? Com certeza. É esse ponto. Mas era só um comentário. Sim, obrigada. O Luan conseguiu ler? A Michelle conseguiu ler alguma coisa? Eu confesso que eu não consegui avançar dessa vez. Sabe? Mas eu tenho um comentário para fazer, chegando atrasado, mas... Eu gosto muito do Simon Don, que é um filósofo também, e é uma galera da antropologia da arte, pensa como ele, assim, de entender a arte como uma tecnologia do encantamento. E, então, assim, um pouco misturando, também complexificando essa visão, né, do artista e do cientista, assim. Mas é só isso, só um comentário. Tá. Eu li alguma coisa desse, mas eu não sei bem qual o ponto que eu li, mas se eu li o mesmo que já discutindo, sabe? A gente tá na página 71. Nossa, não, com certeza não. Eu tava lá na 60 ainda. Mas entendi. Não, mas tudo bem. Vou acompanhando da mesma maneira. Então vai acontecer assim, que talvez fique um pouquinho mais palestra, assim, e aí vocês vão dialogando conforme vocês vão percebendo conexões. Mas seria muito mais produtivo se vocês desenvolvessem a leitura, porque daí eu não estaria assim palestrando, a gente estaria trazendo pontos da mesma leitura para discutir, e aí seria mais uma conversa, assim. Encontrei isso, né? Nossa, abri aqui sem querer na janelinha. E agora, como eu estava falando, ela faz esse movimento espiralado. Então, cada vez ela vai indo mais fundo. Então, e é o próprio pensamento do Peirce, que ele é lógico dentro da matemática. Sabe, quando você perde o início, aí você vai indo mais profundo, aí vai ficando mais difícil a compreensão. Principalmente porque nesse primeiro momento ela apresenta conceitos chaves que serão abordados depois na teoria do Peirce, nesses dois olhares que ela está se referindo, né? Primeiro ela vai falar da teoria da investigação a partir da abdução, e aí depois ela vai falar da questão da cosmologia. E aí, se a gente não tiver a clareza sobre esses conceitos iniciais, não que seja impossível, né? Claro que não, mas, enfim, como eu falei, né? Vai ficando cada vez mais
denso, né? Mais difícil de dialogar. E como objetivo a gente adentrar o texto, seria muito bom. O que vai acontecer agora é que eu vou viajar, de repente, nesse meio tempo, vocês conseguem antecipar. Então, já coloco aqui que o próximo encontro a gente não vai ter, que eu estarei em viagem, e aí o outro encontro talvez tenha, eu vou confirmar depois, que daí vai depender, que eu ainda estarei em viagem, mas talvez eu consiga fazer isso na terça, sem ser essa outra. E aí eu peço vocês conseguirem se antecipar, porque daí no próximo encontro a gente vai entrar no segundo capítulo. E aí no segundo capítulo a gente poderia até estipular mais ou menos até onde a gente poderia trabalhar. Ela fala aqui da abdução. A gente podia ler a parte da abdução, porque o segundo capítulo ela fala da abdução, e aí depois ela vai falar da imaginação, e por fim, para terminar o segundo capítulo, ela vai falar do amor criativo. Muito legal. Bem, eu vou avançar um pouco, porque a gente está falando aqui do hábito, mas o que nos interessa mais, claro que é a formação dos hábitos, mas o que a formação dos hábitos propicia nessa formação do conhecimento? Quero sugerir para vocês a leitura do professor Ivo Ibre, nesse livro da Semiótica e Pragmatismo, no volume 2. Na verdade, o volume 1 também tem umas discussões lá, mas o 2 específico, ele tem uma seção só sobre os hábitos, da teoria dos hábitos. Então, um que vai falar sobre a formação dos hábitos, o outro a dupla face dos hábitos, e o outro sobre a auto-organização nesses hábitos. Tem online esses textos disponíveis? Esse daqui, eu acho que na Amazon possivelmente deve ter um PDF. Mas sim, eu posso ver para vocês uma versão desses textos aqui. E aí, ele vai mais a fundo que ela, porque aqui ela só está fazendo realmente é mesmo realmente uma contextualização, como se fosse assim, o que é mais essencial desses conceitos para ela conseguir articulá-los no momento segundo, no outro capítulo. Então, acho que é de mais essencial para a gente entender é isso, que a gente tem a espontaneidade, a gente tem o acaso, a gente tem tudo que é livre possível, mas a gente tem a tendência do universo a buscar a generalização dessas coisas, e que é ao alcance da inteligibilidade. E só que esse processo, ele não é somente regular. A gente não está só indo em direção a entender o funcionamento das coisas, mas tem alguns princípios que criam um descontínuo, e esse descontínuo que causa esse desconforto, e o desconforto que faz a gente iniciar o processo de investigação de novo, para buscar a inteligibilidade de novo e ad infinito. Mas o que nos traz os hábitos que o Peirce coloca é que a partir dos hábitos a gente sabe como as coisas, a gente pode prever como as coisas funcionam. Mas não é uma previsão determinista, onde a gente tem a certeza de que cada vez mais eu tenho conhecimento disso e isso é fechado. Não, é um prever, sabendo-se que existe a possibilidade disso se transformar, mas até que isso se transforme novamente, existe uma regularidade que eu consigo entender. Então, eu desenvolvo mediações. E o hábito é o perfeito exemplo de como que um sistema ele é tão regular
que ele se repete tão continuamente que eu consigo prever. Isso acontece na natureza. Nós olhamos para a natureza e conseguimos prever, por exemplo, hoje. Então, a gente sabe quando tem nuvem escura, tem um determinado temperatura, uma queda de temperatura. A gente sabe, olha, vai chover, né? Então, a gente consegue antecipar. Mas só consigo fazer isso depois de ter uma regularidade. Seja de uma forma espontânea, por exemplo, as pessoas mais simples que moram na zona rural e que conseguem realmente ter essa percepção sensível de saber quando está vindo chuva ou não, pela percepção do ambiente, ou seja, por meio das ciências, né? Que a gente tem aqui a CIMEPAR, que consegue, por meio da ciência, antecipar esse resultado. Aí o Peirce fala que quando a gente tem essa antecipação desses resultados e as coisas se comportam muito regulares, a gente consegue desenvolver os conceitos. Então a gente consegue dar nome às coisas. Então a gente dá nome à cadeira porque a cadeira ela sempre vai se comportar como uma cadeira. O dia que uma cadeira se comportar diferente, por exemplo no design, que ela está sendo exposta no museu e não é possível sentar, aí a gente vai ficar na dúvida, mas o que é isso? Não era uma cadeira? E aí a gente vai quebrar essa certeza de que é possível sentar. Se eu não sento nela, quer dizer que eu estou em dúvida, né? E aí eu quebro um pouco esse meu hábito. Ou o contrário. Existe uma obra que parece uma cadeira e eu tô tão acostumada a sentar nela que ela tá ali, eu pego e sento. Aí vem uma pessoa e fala, ei, não pode sentar isso não, é uma obra de arte. Aí você fala, opa, não sabia não, tô tão habituada a ver uma cadeira como cadeira. E aí quando eu dou nomes, é os conceitos. Claro que estou exemplificando coisas simplérrimas, mas pode ser o próprio conceito do pensamento peirciano. Ele tem uma regularidade que eu consigo nomear. Aí o Peirce vai dizer assim que por meio do pragmatismo, que quando existem conceitos que se comportam tão regulares, por meio da ação que está externa a esse conceito, que eu consigo conceituá-lo. Se a ação ela é diferente desse conceito, alguma coisa precisa ser revista. Eu usei esse sistema para discutir na minha tese arte e design. Então, a gente tem o conceito de arte, a gente tem o conceito de design. Só que quando na ação a gente não está vendo o comportamento do espectador, por exemplo, conforme a arte diz que tem que ser, ou o público do design não está se comportando conforme o design diz que tem que ser, a gente tem uma contradição. A gente tem um conceito que diz essa cadeira é design, mas ela está sendo arte. Ou a gente tem essa arte que está dizendo que ela é arte, mas parece design. E aí a gente tem uma revisão, a gente precisa de uma revisão conceitual para dizer, olha, arte e design não são tão distintos assim. Existe hoje em dia alguns objetos que eles têm essa dualidade. E eu só consigo fazer isso, essa revisão teórica desses conceitos, porque eu estou vendo na prática que as ações dessas pessoas não tá seguindo o que o conceito de arte e design diz que tem que ser. Conceitos tradicionais, né? E aí eu tenho uma quebra de uma crença. E é isso que é o mais importante. Os hábitos, eles solidificam crenças. E aí quando eu tenho uma quebra de uma crença, tipo, eu tô diante de uma cadeira, eu não sei se sento ou não, eu tenho uma dúvida e aí eu preciso investigar. E é essa investigação que nos importa. Por isso que a dúvida é importante para nós, porque ela rompe com os hábitos. Ela rompe com a crença. Se eu sempre tiver certeza do meu fazer artístico e não tiver essa dúvida, eu sempre vou fazer uma repetição de coisas iguais. E a gente sabe de vários artistas, designers que fazem, né? Como diz o André, usa ele que ele sempre fala, e tá tudo bem. Mas sempre vai ser a mesma coisa. Vou citar o clichê do artista que faz sempre a mesma coisa, que é o Romero Brito. Ele tem um sistema, uma fórmula do fazer, e que ele se repete, e essa repetição produz basicamente o mesmo resultado.
E por isso que os trabalhos que ele desenvolve muitas vezes são questionáveis no campo da arte, exatamente porque ele não desenvolve essa quebra, esse desconcerto. É só uma repetição daquilo que deu certo. Para comercialização ou não, independente, mas é uma repetição. Aí eu coloquei para vocês ali no grupo um mapinha de como que funciona a investigação. Então, por que essa discussão dos hábitos e quebra dos hábitos nos é importante? Porque é por meio do hábito que significa, é por meio da regularidade, da continuidade, da previsibilidade e dessa certeza de como as coisas funcionam, porque o hábito é isso, né? Eu sei como vai funcionar. É que eu construo minhas crenças. Então, eu sei como minha câmera vai funcionar, porque eu uso ela faz 10 anos, ela funciona sempre igual. Então, eu sei que no meu trabalho, aquele grupo de pessoas, se acontecer isso, eu consigo antecipar a reação do meu chefe, porque é regular, é previsível, é contínuo, e eu tenho uma crença sobre isso. Só que o dia que minha câmera não se comportar como eu espero, o dia que meu chefe não reagir do jeito que eu espero, o dia que qualquer coisa que eu tenho certeza por causa dos hábitos não é do modo como eu entendo, vai me gerar essa dúvida. É onde eu vou ter um desconcerto. Então é onde eu vou parar e falar, peraí, né? Aconteceu alguma coisa aqui, né? Alguma coisa mudou. Esse que é o problema de quando as pessoas começam a morar juntos. Eu não sei se vocês, por exemplo, moram entre amigos, né? Quando você mora sozinho, você consegue ter certinho o seu hábito. Você põe sua xícara no mesmo lugar, você põe sua escova de dente no mesmo lugar, você tem tudo certinho. Aí quando você tá lá, vai buscar a sua pasta de dente, de repente ela não tá, você leva a mão, tão natural que você leva a mão, não tá lá, aconteceu uma disruptura ali, você fala, peraí, cadê minha pasta de dente? Né? Tipo, ô fulano, o que você fez com minha pasta de dente? E aí você inicia um processo de investigação. Eu ia tirar sarro que a gente é individualista, então não mexe. Não tem tendência de mexer na pasta de dente da Leia. É bem isso mesmo. Mas é o outro, né? Quando só você mesmo, você consegue estabelecer os hábitos e suas crenças bem fechadinho. Agora, quando você coloca mais pessoas no meio desse contexto, aí pode acontecer mudanças. Aí essas mudanças que causam essa disrupção, esse desconcerto, inicia um processo irregular. A minha câmera não funcionou direito, alguma coisa não está dando certo, algum erro está acontecendo, não consigo mais prever como vai funcionar isso. Aí é nesse momento que geralmente os artistas se frustram, né? Chega uma frustração. Só que essa frustração, você tem formas de você se relacionar com ela. E uma das formas que é o método científico proposto por Peirce é a investigação. Então, por meio da investigação, você coloca essa dúvida não como um problema, um erro, mas como uma oportunidade de crescimento. Então, se isso aqui não está dando certo, se isso aqui tirou minha mente do conforto e me trouxe o aquecimento do meu pensamento para olhar para essa dúvida e dizer, o que é isso? Por que isso está dando errado? É a oportunidade de eu entender esse erro, essa irregularidade, para eu conseguir mediar novamente. Então, como a tendência é sempre a inteligibilidade, mesmo quando eu estou diante da dúvida, eu vou continuar a permanência da investigação para alcançar novamente esse estado de conforto. Então, essa câmera não está funcionando como eu quero, eu vou investigar o que está acontecendo nela para que eu alcance de novo esse meu conforto. Aí, dentro desse método de investigação, que vai entrar a abdução, que vai ser discutido no próximo encontro. Que a abdução, adiantando, nada mais é que é esse momento onde você cria hipóteses daquilo que não está dando certo. Então, por exemplo, da pasta de dente, eu falei, né? Fulano de tal, com certeza pegou minha pasta de dente. E aí que gera as brigas, né? Que o fulano de tal nem pegou a pasta de dente. Mas a primeira hipótese é que alguma coisa interferiu esse meu fazer
E aí eu vou investigar se aquilo ali é de fato ou não. Então, eu crio a hipótese. Aí depois eu vou fazer o processo de experimentação dessa hipótese para ver se é isso mesmo. Vou observar, vou avaliar. E aí eu alcanço a certeza, novamente a certeza. A minha dúvida se transforma em certeza quando sim, foi você que pegou minha pasta de dente. Ou a dúvida, novamente a dúvida. Não, mano, não foi você que pegou a pasta de dente? Mas então o que aconteceu com essa pasta de dente? E aí eu continuo uma outra hipótese ad infinito. Claro que o exemplo aqui é ridículo, mas é exatamente isso. Essa nossa constante tendência de alcançar o que ele chama de crença, não tem nada a ver com religião, mas é esse estado de calma, que você sabe como as coisas funcionam. E a nossa necessidade também de ter esse desconcerto para que a gente consiga ampliar novamente a nossa crença. É claro que os artistas sempre são abertos a isso, né? A gente tem diferentes formas de comportamentos que o Percy vai falar, que eles não são respostas construtivas diante da dúvida. Por exemplo, eu disse que eu criei uma hipótese que a Michelle pegou minha pasta de dente. Eu tenho certeza, Michelle. Antes você estava aqui, você não estava aqui, não existia essa disruptura. Agora você está aqui, então com certeza foi você. Aí vou investigar, tal. A Michelle nem estava em casa. Ao invés de eu iniciar uma nova hipótese de será que eu peguei? Será que ela caiu atrás da pia? Eu permaneço na mesma hipótese, que ele vai falar que é a tenacidade. São aquelas pessoas que mesmo diante dos fatos, ela continua lá, não é. Foi a Michelle. E ela permanece naquela tenacidade. Essa tenacidade não te leva a nenhuma investigação. Ela não media nenhuma resistência. Ela não tira seu estado de disrupção só porque você quer que seja a Michelle. Por mais que você diga, foi a Michelle. Então, ele vai dizer que essa resposta é uma resposta não eficaz. E aí tem outros tipos de respostas que a gente conhece bem, que é da autoridade. São aquelas pessoas que justificam as suas hipóteses por meio da autoridade. Então, aí entra a religião. Não, mas a religião diz que é isso. Entra a questão teóricas, por exemplo. Não, o Percy falou que é isso. Mesmo que o fato está dizendo errado, não, o Percy disse que é isso. Ou a questão até de crenças políticas, né? A pessoa cega, tá acontecendo tudo o contrário, ela fala, não, mas o fulano de tal disse que é aquilo. Que é uma crença também, um método de investigação que não é eficaz, porque você tá pautado numa figura e não no fato. Então o Percy vai falar que o único jeito de transformar essa dúvida em uma nova crença e expandindo o seu conhecimento é por meio do método científico, que envolve, então, essa questão da abdução. E aí, sim, você tem a transformação. E aí, você tem a novidade. E aí, você tem esse processo de crescimento. E aí, que ela vai dizer aqui sobre... Ela usa um termo específico, que é o autocontrole. O papel do self, que ela coloca aqui, que usa muito, inclusive, o Colapieto para justificar o self, é esse papel do autocontrole, da autointerrogação, do processo realmente dessa mediação de si com o outro. Então, basicamente assim, fiz uma revisão desse processo final que ela apresenta. O que vocês pensam em relação a isso, ao seu processo de criação? Tem alguma coisa assim? Por exemplo, vamos usar o nosso processo que a gente tem junto, né? A gente estava discutindo sobre a necessidade, é uma hipótese do Luan, de que o documentário que a gente está produzindo seria muito interessante se tivesse uma trilha sonora que nos orientasse nesse primeiro momento para que a gente conseguisse perceber a dinâmica do movimento, do ritmo, dessas imagens, dessas entrevistas, desses sons.
E aí a hipótese dele é que isso nos orientaria e que tornaria isso algo interessante, um diferencial para nossa produção. Possivelmente essa hipótese do Luan veio de uma crença que ele tem, que ele possivelmente deve ter observado isso em outros lugares e ele se identifica com isso, então para ele é algo que se faz possível ter uma qualidade, ele está conseguindo antecipar, prever uma qualidade nesse documentário a partir dessa crença que ele tem. Seria isso, Luan? E aí a gente precisa, para pôr isso em prática, a gente precisa realmente selecionar e ver o que acontece, mas é uma boa hipótese, a gente vai usar, né? Agora, é possível que no meio do caminho a gente perceba que não, que isso é complicado, não estamos conseguindo ajustar, não está alcançando essa inteligibilidade esperada. Aquilo que ele antecipou, preveu, não está se solidificando. E aí entra a dúvida, e aí a gente vai ter que pensar, então não é a trilha sonora, o que vai ser? Não sei se a gente pode ter outras situações assim que mostra isso, essa crença que a gente tem a partir de uma experiência vivida que faz com que a gente antecipe um processo a partir dessas hipóteses, e que elas serão testadas. Por exemplo, lembrei agora que a gente pode até discutir isso. A gente partiu de uma crença que fixando uma câmera e um microfone nos traria uma melhor qualidade de imagem e som. Agora que a gente já fez isso, a gente consegue antecipar. Foi uma boa decisão? Vai permanecer essa decisão ou a gente vai alterar? Não foi uma boa decisão. Porque as pessoas se movimentam o tempo todo, elas começam a falar antes de chegar no lugar. Então, como é um problema que surgiu, né? Como que vai resolver isso nos outros momentos? É a dúvida de agora, que antes era uma certeza. Então, era uma certeza que um ponto de luz, um ponto de som e um ponto de câmera é o suficiente para conseguir uma qualidade de imagem e som. E aí, no meio do percurso, percebe-se que a dinâmica do grupo é tão viva que interromper as pessoas para dizer, por mais que foi feito, né? Mas não tem como você ficar falando o tempo todo. Até eu, às vezes, falava, nossa, tem que ficar aqui. Então, como que seria isso, né? Ou será que o ruído, eu não cheguei a assistir as imagens, ficou muito evidente essa entrada e saída da câmera? Ou se vai se transformar numa poética, como tinha dito o Luan da última vez, que talvez sair do foco, entrar no foco? O que vocês acham? Não sei se ficou claro essa questão da crença, hábito, disrupção e investigação. Vocês querem falar um pouquinho? Eu tô me sentindo sozinha. Então, que doideira, né? Pensar, assim, por essa perspectiva. Eu acho super interessante, assim. E eu acho que as coisas se constroem bem por aí mesmo, assim, né? Eu pensando aqui, né? Que eu adquiri vários hábitos de gravação, digamos assim. E tentando antecipar coisas, exatamente isso, né? Como se a gente fosse uma máquina de antecipações, assim. Mas mesmo assim, ainda assim, as coisas resistem e não dão certo, né? E a gente precisa o tempo todo estar retraçando esse mapa, assim. A gente traça um mapa no início, tenta seguir ele, mas às vezes vai ter que pegar um atalho, que é mais fácil pelo atalho do que pelo mapa. Sim. E a gente vai retraçando esse mapa, né? Eu acho muito interessante pensar isso por meio do audiovisual, assim. E essa coisa também, eu acho... para mim, é uma transição também, tipo, no começo. Eu acho que, assim, parar de tentar gravar tudo e eu acho que, assim, ter essa perfeição estética em todos os momentos é também algo a ser superado, assim, sabe? Então, aí e tentar entender também a dificuldade do processo de gravação. Eu estava vendo, eu gravei a performance da Claudinha também, que foi esses dias lá no Iracema. E foi uma coisa tão delicada, assim, e daí a gente viu, eu chamei a Claudinha, a gente viu o material
bruto recentemente, assim, esse final de semana. Foi tão legal ver com ela, assim, né, esse processo de chamar, ver com a pessoa, ela olhar para si mesmo, num outro olhar, né, a partir do meu olhar, assim, ela tá olhando para si mesma. E como foi legal a gente conversar a respeito disso tudo, ver pessoas se emocionando com as imagens dela, que também tem o meu olhar ali dentro, foi tão legal, mas também nessa coisa de trocar, assim, de mostrar para a pessoa a sua imagem, assim, a pessoa ver e falar, ai, olha, acho que talvez seja legal a gente seguir por aqui, acho que isso pode virar um documentário ou isso pode virar uma videoarte, o que você acha, assim, né, você enquanto pessoa também que está sendo filmada, assim, meio no intuito de construir um cinema compartilhado, assim, sabe? De compartilhar a criação desse mapa, né? Então, a criação desses hábitos, assim, né? O que a gente vai percorrer, assim, e tentar, com essa pessoa filmada também, retraçar essas questões, esses hábitos que a gente não, no final das contas, a gente não tem como fugir deles, né? E também a questão não é essa, né? Fugir desses hábitos, porque, segundo pelo que eu estava lendo ali, né, seriam justamente eles que fazem a gente crescer, né, nessa noção persiana ou persiana do que é crescimento e evolução. Até surgir um acaso e mudar. Surgir um acaso e mudar tudo. Mas sabe o que eu acho? E surgiu, na verdade, nessa gravação da Claudinha, porque assim, eu tava com o ângulo perfeito olhando para ela, assim, que o meu coraçãozinho brilhou quando eu vi aquilo. Aí veio a mãe da Claudinha e entrou na frente do meu... E ela tava interagindo com a Claudinha, e no final, quando eu vi a imagem, na hora eu não gostei, eu tava achando ótimo, mas depois, quando eu sentei e vi a imagem das duas juntas interagindo, e que ali eu tava pegando mais do que tava pegando uma relação ali entre as duas, eu achei muito legal, assim. Veio essa coisa que mudou minha rota, mas no final das contas foi muito legal, foi muito interessante. Eu não gostei no começo, mas depois ficou bem bonito. Sabe que eu tava pensando agora na residência? Eu fico pensando assim, nós ouvimos nesse primeiro momento vários testemunhos, né, depoimentos, relatos, e esses relatos eles têm ali as crenças das pessoas, né? E novamente, não falando da crença religiosa, mas assim, o que elas acreditam que elas querem fazer, o que elas pensam, né, que elas vão fazer, o que elas pensam que elas vão, as certezas que elas pensam ter, mas também até a própria certeza da incerteza que elas têm, sabe? E talvez fosse interessante a gente observar essa transformação ou permanência. Como que será essa tendência desses hábitos nessas pessoas? Será que elas vão permanecer nesse discurso? Será que o fazer delas, porque o Percy fala assim, que é o fazer que representa o que essas pessoas são. Então elas estão verbalizando o que elas são, mas é o fazer que elas vão fazer que vai mostrar realmente. Será que esse fazer que elas vão fazer está muito distante daquilo que elas se propõem nesse primeiro momento? O quão distante e o que nesse percurso vai fazer com que elas talvez, inclusive, mudem de direção? Como que vai ser, na verdade, eu estou dizendo assim, como que vai ser essa tendência à generalização para esses artistas? E como que eles vão mediar essas resistências que vão surgir? Será que eles vão ver como oportunidades? Será que eles vão ver como frustrações, desistências? Isso também mostra um pouquinho desse percurso, né? Aí eu fico pensando, será que as pessoas que verem como oportunidades vão ter um trabalho visualmente mais rico? Ou será que as pessoas que desistirem de ideias... será que é possível, né? Ter mensurar uma qualidade de trabalho devido a essa permanência ou não permanência em relação a esse processo de investigação? Não sei. Diga. Uma colocação que eu gostaria de fazer nessa fala sua, com relação ao que a gente pode observar das propostas, né? Ao menos da quinta-feira que eu estive presente,
Muita gente tentando sair da sua zona de conforto, tentando buscar suportes diferentes, técnicas diferentes, né? Então, eu acredito que isso, com toda certeza, vai ser algo que pode vir a fazer com que eles se deparem mesmo com essa questão de não saber, né, como lidar e tal, que vai ser esse bloqueio, né? Porque uma coisa é quando você tá criando, você sempre pinta. Então você pinta com aquela tinta e tal, então você já tem esse hábito, né? Você já sabe como lidar. Aí quando você tem uma ideia recorrente, que é uma técnica diferente, por exemplo, eu que tento, né, ao menos trabalhar com diferentes técnicas no meu processo, às vezes você idealiza e na cabeça tá lindo, tá maravilhoso, as cores, tudo muito perfeito. A hora que você vai colocar, a cor, você nunca trabalhou com aquele material, então a pigmentação não é como você imaginava, a secagem não é, a fluidez da tinta não é, sei lá, né? São muitas questões. Então, tipo, por exemplo, isso é uma coisa que eu me deparo muito, mas no meu ver, né? No meu ver, eu acabo aceitando, né? Tipo, então, por exemplo, ontem eu fui fazer o que eu mandei para vocês, inclusive, aí eu tinha imaginado bem mais pigmentado, uma outra cor, uma outra coisa, nananã. Na hora que saiu, eu até achei bem interessante e acabei dando para ela um outro sentido, né? Porque se ele tivesse ficado tão pigmentado, eu acho que não teria dado uma fluidez que pareceu sangue. E aí, no final, eu achei interessante e deixei essa fluidez da tinta menos pigmentada mesmo. Mas é isso, como que você lida com essas rupturas, né? Como que você vai lidar quando o que era hábito já não é mais hábito? E como que você lida com as divergências que você vai ter, né? Isso vai Como ser você muito disse, bacana. pode ser legal, como pode ser um motivo de uma frustração muito grande, Sim. né? Principalmente, eu acho, porque para alcançar essa tendência, generalização, igual o Percy fala, obter um novo hábito, é necessário tempo, né? Você precisa de um tempo para dominar o material novamente. E a gente não vai ter esse tempo. É assim, a experimentação que vir, a gente vai mudar, vai ter 3 momentos de revisão, mas ainda assim, não tem o tempo para dominar aquela técnica. Porque não vai ter tempo, inclusive, de fazer mais de uma produção, né? Que foi o que você mesma passou na residência passada também, né? Exatamente, bem lembrado. Escolhi uma técnica que não era do meu domínio. Na minha mente estava linda, maravilhosa. Escolhi uma tela grande, né? Porque a gente quer sempre tudo grande, colorido. E na hora que você vai para uma materialidade, você percebe que as coisas ou não se comportam como você quer, ou não tem o tempo que você quer, né? Porque o maior problema foi que as coisas eram muito devagar. E eu escolhi 5 elementos que tinham que se repetir. Um elemento que se repetia umas 7 vezes. Então, uma vez que eu fiz um, eu adorei. Aí depois eu olhei para os outros 6 e falei, meu Deus do céu, vou ter que fazer tudo de novo. Daí te dá o desespero, né? Você fala assim, cara, não sei se eu quero fazer tudo de novo. E aí a permanência, né? Por isso a importância que a gente vai falar mais pra frente, essa questão da própria obsessão do artista. Eu não sei se ela vai falar disso, mas o artista tem que ser obcecado, porque senão ele desiste, né? Por alguma coisa ele tem que estar obcecado, ou pelo tentativa de dominar aquilo, ou pela tentativa de reproduzir algo dominado, ou que seja, não vou desistir desse programa. No meu caso, porque eu sou coordenadora disso, a coordenadora não pode desistir. Que exemplo. Mas era super natural desistir, né? Mas não desisti. Agora o que eu fiz, não sei se vocês viram, a primeira coisa que eu fiz foi pintar de preto. Depois da exposição, eu pintei o homenzinho lá de preto. Eu não consegui resolver ele, não tinha tempo e nem paciência para resolver ele. Aí expus do jeito que tava, aí eu fiz uma versão digital que não tinha ele. E aí assim que eu peguei a tela, pintei ele de preto. Deu até uma calma, assim, agora sim, tá bom. Mas acho que vai ser muito bacana observar isso. Acho que a gente pode até pensar nessa palavra-chave, né? Da questão do hábito, ou da quebra do hábito, e como que vai ser esse processo aí.
Eu acho muito rica a participação de vocês, ainda que talvez vocês não tenham tempo de ler, porque a gente consegue fazer essa discussão nos termos práticos. Embora eu acho que eu simplifique demais na minha explicação, eu acho que eu simplifico muito, assim. Talvez vocês percam um pouco do conceito porque eu simplifico. Mas ainda assim, esse relato da Michelle e do Lan, assim, é muito rico, né? A gente consegue começar a fazer esse desdobramento, né? Do que ela diz no texto para o que a gente faz no cotidiano, enquanto artistas. Que é o objetivo aqui. Por isso que eu falei, não desistam, tá, gente? Eu achei um trecho tão bonito aqui. Quando ela fala assim, o universo está todo sujeito à evolução e crescimento, e isso se manifesta na tendência que tem todas as coisas a tomarem hábitos, não só os seres humanos. Estou traduzindo grossamente. Né? Uhum. Por exemplo, disse Peirce, algumas plantas têm hábitos. O arroio de água que faz um leito para si mesmo está formando hábito. Para Peirce, a tendência a formar hábitos é um princípio ativo do mundo. Eu acho interessante quando ele expande isso para o mundo e não deixa só uma coisa do ser humano que é especial e que é diferentão. Assim. Achei muito legal essa expansão. Isso é uma das características bem fortes desse filósofo mesmo, que ele realmente ele entende que a mente não é a mente humana, né, mas a mente da natureza. E por isso que ele tem muitos estudiosos da área de biologia que também investigam o Peirce. Eu lembro de um exemplo que o professor Ivo deu quando ele falou dessa questão das plantas. É igual quando você tem uma planta e ela pega um sol num determinado ângulo. Aí você muda, você comprou ela, você tirou ela daquele hábito dela e traz para sua casa e coloca em cima da sua mesa. E ela pega sol do outro lado. E esse movimento que ela faz para alcançar a luz novamente, né? Que é um movimento natural e que você percebe, né? Com o passar por isso o tempo, é necessário o tempo para que ela que essa tendência, né, da lei, porque ela sabe do funcionamento da necessidade do sol, então o modo como ela vai se movimentar para alcançar novamente a mediação. Porque quando você tirou ela do contexto dela, ela estava na resistência, né, ela tá na disruptura. Agora, o processo que ela faz para girar e alcançar a luz novamente é um processo de tempo, mas que acontece, é visível, você vê. Algumas não conseguem, né, e acabam morrendo mesmo, né? Dependendo se você não observar a planta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que é isso. Acho que hoje a gente fala então dessa importância dos hábitos. E uma coisa, o Peirce, ele acredita nesses 3 momentos que a gente pode generalizar assim: o espontâneo, total liberdade, possibilidade, a coisa em si. Tem esse outro, que é a alteridade, que é a resistência, que é a dureza. E esse terceiro, que é a lei, o hábito, a generalização. E os 3, eles são interdependentes e os 3 têm a mesma importância, né? Porque agora ela está realçando a importância do hábito, ao outro momento ela estava realçando a importância do espontâneo, e a gente também já discutiu a importância da alteridade. Então, como que esses 3 elementos eles são interdependentes, a gente consegue falar deles individualmente, mas não podemos esquecer que eles estão junto eles estão numa relação triádica que ele fala, e por ser interdependentes, eles não têm questão de elevação, não são 3 elementos de hierarquia. O terceiro, que é a lei, é o mais importante. Não, porque se ele fosse somente lei, não tivesse o espontâneo, não teríamos crescimento. E se fosse somente espontâneo e caos, não teríamos a ordem. E se não tivesse uma alteridade, a gente não teria a necessidade de mediação. Então, os 3 são
interdependentes e importantes e têm a mesma importância. Claro que cada autor vai abordar com mais profundidade um ou outro elemento. Vocês gostaria de comentar mais alguma coisa? Aqui das minhas anotações, acho que é isso que eu tinha. Adorei esse trecho que você leu, eu também acho. É poético, né? É tão bonito. Bem, então eu acho que a gente pode combinar assim que o próximo encontro não vai ter. E aí a gente tenta desenvolver a leitura. E aí a gente tenta avançar um pouco, entrando no segundo capítulo. Se conseguirmos ler até a imaginação, que é o item 2 do segundo capítulo, talvez a gente não vá discutir todo esse tem vários elementos. Então a gente tem que discutir, só para vocês verem, tem a abdução, mas aí depois ele discute a questão do movement, aí depois dessa abertura à experiência, depois controle passivo da abdução. Acho que a gente vai parar, eu não sei até que ponto que a gente vai abordar, mas vamos percebendo assim como vai suceder isso. Tá certo? Então, eu acho que eu vou finalizar aqui. Vamos combinar